Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Bruno, sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. E hoje é o dia que eu vou tentar contar para vocês sobre essa ferramenta incrível de planejamento patrimonial, que é a holding familiar. O que é a holding familiar? Bom, primeiro, holding é uma empresa, é uma pessoa jurídica que nós criamos. A holding familiar é a utilização dos preceitos de direito empresarial, societário e de direito de família e sucessões para criarmos dentro dessa empresa um planejamento patrimonial e organizar o patrimônio da família e a sucessão. Nossa, entendi. Peraí, como assim? O que está acontecendo? Eu vou tentar explicar para vocês passo a passo. Só dividir uma tela, vou tentar explicar para vocês. Vamos lá. Veja só. Como eu disse, a Hold é uma empresa. Mas que tipo de empresa que ela é? A Hold é uma empresa criada pelo direito brasileiro para, com o objetivo social, com a função de controle de outras empresas. Ou seja, a Hold ela é uma empresa que ela tem a função de ser sócia de outras empresas, de controlar essas empresas. Mas, no nosso caso aqui, a nossa holding, a nossa empresa, ela vai funcionar, ela não vai fazer, ela vai funcionar como uma empresa cofre, exatamente um cofre. Ou seja, ela não vai fazer nada, ela não vai exercer o objeto social dela. Ela vai funcionar como um cofre. E o que nós fazemos com um cofre? Nós colocamos bens dentro desse cofre para protegê-los e lidar com eles. No caso aqui, nós vamos pegar os bens da família, que são geralmente os pais, são os donos dos bens ou os proprietários dos bens, e vamos colocar dentro dessa empresa cofre. Mas por quê? Por que eu colocaria todos os meus bens dentro de uma pessoa jurídica, uma empresa cofre? Bom, melhor, a pessoa jurídica é um instituto criado pelo direito que dá os mesmos direitos a uma pessoa, essa pessoa criada, que a pessoa física tem. E, além disso, tem outros direitos. Tem outros direitos, havendo uma diferença que é o que viabiliza esse sistema. A primeira grande diferença entre a pessoa jurídica e a pessoa física, ela é de caráter lógico. A pessoa jurídica, ela não morre. A pessoa jurídica, ela só tem o seu término por vontade de seus sócios. Ou seja, a partir do momento que nós colocamos os bens da pessoa física dentro da pessoa jurídica, esses bens, eles não passam por um inventário, porque a pessoa jurídica ela não vai falecer, ela não vai vir a falecer. E a segunda questão, que ao colocar esses bens dentro da pessoa jurídica, nós temos toda uma gama de direitos, de deveres e de situações que nos permite fazer o planejamento da forma que a família precisar, da forma que a família quiser. Podemos individualizar, inclusive, para cada família. Mas vamos seguir aos poucos. Feito isso, colocamos aqui o patrimônio da família dentro dessa empresa cofre. O que nós vamos fazer? Nós vamos doar essa empresa cofre que o patriarca é o dono, nós vamos doar para os herdeiros, para os filhos dele. O patriarca ou matriarca, nós vamos doar para os filhos. Mas essa não é uma doação comum. Essa é uma doação que vem gravada com cláusulas de direito societário e empresarial e cláusulas de direito, pensando sempre no direito de família e da sucessão. Nós gravamos com cláusulas de proteção do patrimônio. E que cláusulas são essas? São várias cláusulas. Entre elas, algumas, por exemplo, nós temos o direito à incomunicabilidade, cláusula de incomunicabilidade. O que significa essa cláusula de incomunicabilidade? Significa que os bens aqui, doados aos herdeiros não vão comunicar com o regime de casamento destes.
Nós temos também a cláusula de impenhorabilidade. O que significa isso? Que se algum dos herdeiros tiver algum problema na justiça, alguma situação judicial, esses bens não podem ser atingidos por esbulho judicial, porque justamente é gravado com cláusula de impenhorabilidade. Decisão unânime nos tribunais. Então, como estamos na situação hoje? Os herdeiros, eles são os proprietários da célula COF, da empresa que nós criamos, que é dona dos bens. Nossa, mas e aí? Eu doei todos os meus bens da célula COF, agora os meus filhos podem fazer o que quiser com eles? Não, não é bem assim. Porque essa doação que fazemos, também gravamos elas com cláusulas de administração e usufruto desses bens. Só que também não é uma cláusula de usufruto, igual aquela doação que a gente faz direto no cartório lá, em que ele só pode usar o bem e tudo. Não, o patriarca e a matriarca, os donos efetivos desses bens, eles mantêm a total autonomia sobre eles. Total autonomia. O que significa isso? Eles podem vender, podem dar em pagamento, podem fazer o que eles quiserem com esses bens. E é justamente nesse momento que a gente grava essas cláusulas de administração que nós fazemos o planejamento sucessório. Porque nós imbuímos essa doação com as cláusulas protetivas, com as cláusulas para criar aquele gatilho que eu falei lá atrás, que faz com que a sucessão seja automática para os herdeiros. Ou seja, em resumo, patriarca, a matriarca, os donos efetivos dos bens, mantêm a total autonomia dos bens, sobre os bens. Eles podem dar esses bens em garantia para empréstimo, por exemplo, mesmo eles estando aqui dentro da célula cofre, até o falecimento. E quando vem a ocorrer esse óbito, que a transferência desses poderes, essa autonomia, é automática para os herdeiros. Sem precisar de processo judicial, sem precisar de processo de inventário, sem precisar de sequer uma comunicação à Receita. É direto para os herdeiros. E por que fazer isso? Por que fazer todo esse sistema de planejamento? Eu já falei várias vezes que essa ferramenta de planejamento patrimonial tem benefícios de cunho econômico, de cunho temporal e de cunho emocional. O primeiro e grande benefício que faz valer a pena esse sistema de planejamento sucessório é o benefício econômico. Ele tem um custo de até 90% menor do que o inventário. Tem uma perda patrimonial de zero. Além disso, a montagem desse sistema, diferente do inventário, é uma montagem que cabe no bolso. Por quê? Porque ela é paga com o poder de trabalho de cada um. Ela é paga ao longo do tempo que esse sistema vai sendo montado. Em compensação, quando a pessoa chega no inventário, ela tem que desembolsar os valores à vista para poder resolver um problema que foi deixado. Vamos pegar como exemplo aquele exemplo que eu dei em outro vídeo, em que do pai e do filho que tinham um imóvel aqui na região, um bairro de classe média alta aqui de Belo Horizonte, não sei se vocês lembram. Olha só, o pai e o filho fizeram juntos, o pai faleceu, deixou um imóvel a ser inventariado. Qual foram os números desse inventário? Esse imóvel ele foi adquirido há mais de 20 anos por um valor de R$150 mil, mais ou menos. Hoje, esse imóvel valia R$500 mil. Os números aqui são arredondados para facilitar a conta, tá, pessoal? Pelo governo, foi avaliado em R$600 mil esse imóvel. Ou seja, ele teve que pagar um imposto aqui em Minas de 5%, no Rio, salvo engano, acho que é de 8%, mas aqui em Minas teve que pagar um imposto de R$30 mil. Além disso, teve que pagar honorários advocatícios no valor médio de R$35 mil. Teve que pagar ao cartório
de notas, porque para a gente conseguir fazer esse inventário de uma forma mais rápida, ele tem que ser feito extrajudicial, porque na justiça leva anos para se fazer o inventário. Lembrando que esse senhor ele não tinha testamento, então o processo ele não foi mais complicado do que poderia ser. Pois é. O cartório me fez pagar R$3.500 para o cartório de registro de notas, uma média de R$2.000 de certidões e R$3.500 para o cartório de registro de imóveis para registrar o imóvel. Total, R$74.000, ou seja, 15% em média do valor do patrimônio. Qual foi a solução para ele? Eu já tinha falado, vender o imóvel. Para vender um imóvel que não está regularizado, você tem um deságio aí de, em média, 20%. Então, um imóvel que valia R$500.000 acabou sendo vendido por R$400.000. E ainda teve que pagar um ganho de capital de 15%, porque, lembra, o imóvel tinha sido comprado por R$150.000. Então, aqui, ó, ele teve um total de gasto de R$119.000 nesse inventário. Vendeu por 400 mil, recebeu ao final R$281.000. Ou seja, o inventário fez com que ele não pudesse morar no mesmo bairro que ele morava, porque ele não tinha dinheiro para comprar um outro imóvel. E não conseguiu manter o imóvel que tinha, porque não tinha dinheiro para pagar o inventário. Agora, e se tivesse sido feito o planejamento patrimonial? Em especial, o planejamento patrimonial em forma de holding familiar. Mesma situação, um imóvel que vale R$500.000, avaliado em R$600.000 no inventário. Se no inventário, paga-se R$30.000 de imposto. Na holding familiar, R$6.000, usando pela empresa Cofre. E esse valor aqui, ele pode ser até mesmo reduzido, dependendo da forma que escolhermos fazer a holding familiar. Podemos trabalhar com domicílio mais vantajoso. Podemos trabalhar com outro regime de holding familiar, que é mais complexo, mas que tem um grande ganho de capital. Eu estou pegando aqui a forma de holding familiar mais simples para vocês entenderem como que já tem uma redução drástica no valor. Os honorários por um valor de 500 mil giram em torno de uma holding familiar de 14 mil. No inventário, ele pagou 35. Cartório de notas na holding é zero. Certidões na holding, zero. Registro de imóveis na holding, 1.500, que é só para registrar o imóvel em nome da empresa Cofre. Ganho de capital é zero. Ele poderia ter ficado no nome, não precisaria nem vendido, mas se quisesse vender também, além de não ter deságio, que é o próximo caso aqui, também é zero, ele também não tem esse ganho de capital. Ou seja, R$21.500. Enquanto que no outro teve uma perda de R$219.000 do patrimônio. É muita coisa. Para mim, é muita coisa. Mas isso pode? Isso é lícito? Será que nós podemos fazer isso? Gente, isso não só é lícito, isso já é feito há mais de 20 anos no Brasil. Só que quem conhece disso aqui são as pessoas que têm uma maior condição de pagar, porque elas não pagam, não precisam pagar. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui que foram retirados da revista Forbes Brasil. Roberto Civita, ele era dono do Grupo Abril, faleceu em 26 de maio de 2013. Um patrimônio avaliado em 5 bilhões de reais. Se tivesse feito inventário, ele teria pago 400 milhões de reais para o estado de São Paulo. Não foi feito inventário. Já estava tudo correto, já estava tudo planejado. Mesma coisa, o senhor José Alencar, que era dono da Coteminas. Patrimônio avaliado em 29 bilhões de reais. Teria gasto 720 milhões para o estado de Minas Gerais a título de IPCD. Também não foi feito inventário. O senhor Norberto Odebrecht, patrimônio de 14 bilhões de reais.
também não foi feito inventário. Mesma coisa, o dono do Grupo Votorantim, um patrimônio de 15,5 bilhões, teria que ter pago 1,24 bilhões para o Estado de São Paulo. Roberto Marinho, fundador das organizações Globo, mesma coisa. Ou seja, os grandes empresários, os grandes donos de patrimônio no Brasil não fazem inventário. Eles têm o planejamento sucessório já organizado, já feito, que é o que todos deveríamos ter. Isso aqui, essa questão de planejar, fazer o planejamento final, a utilização da holding, é mais velho que andar para frente. Só que as pessoas têm a tendência de achar que isso é só para as grandes fortunas, e não é o caso. Vocês viram um imóvel de 500 mil reais, o benefício que teria o herdeiro se tivesse feito a holding familiar. Uma economia, acho que de 119 mil, gastaria 25 mil reais. É uma diferença muito grande. Por que isso não é feito? Por que acontece que as pessoas não estão fazendo isso? É a procrastinação. As pessoas têm o costume de adiar a situação. Eu já conversei isso com vocês. As pessoas gostam de esperar. Primeiro, não é um assunto extremamente delicado, conversar sobre a morte do pai, do avô, do tio, do patriarca, do dono do patrimônio. Outra coisa que é delicado, conversar sobre o patrimônio dessa pessoa, o que eu vou fazer com o patrimônio dessa pessoa. Mas a verdade é que o planejamento familiar só tem tendência a deixar a gente cada vez mais tranquilo. Eu falei com vocês aqui do benefício econômico desse planejamento, mas nós temos também um benefício emocional desse planejamento. Vejam só, o patriarca, o pai ou a mãe, quando adquire um patrimônio, quando busca um patrimônio, está sempre pensando nos seus filhos. Muitas vezes você adquire o patrimônio pensando assim, isso eu vou deixar para fulano, isso aqui é para minha filha, quando ela casar, ela poder morar e ficar. E esse pensamento é muito legal. Esse pensamento é legal. Só que o que a gente não pensa é que depois que a gente falecer, a gente não vai só deixar o patrimônio legal para eles. Não. Nós vamos deixar um problema que se chama inventário para ser feito. Esse inventário tem custo. Esse inventário ele tem tempo para ser resolvido. Ele tem uma carga emocional para lidar nesse momento. Ao passo que, se o pai, a mãe, que quer realmente deixar um patrimônio para o filho, e faz um planejamento patrimonial adequado e correto, eu não estou falando aqui de um testamento, eu já falei isso no outro vídeo, faz um planejamento patrimonial, quando ele tem a tranquilidade, por isso o benefício emocional que eu falo, de saber que quando ele vier a falecer, não vai ter nenhum problema. Como eu disse, é um gatilho. O patrimônio ele vai ser automaticamente transferido para os filhos. Já os filhos têm esse benefício emocional que, em meio ao luto, eles não precisam lidar com um problema que se chama inventário. Então, eles estão no meio do luto, não precisam lidar, eles vão lidar somente com o luto. Porque a questão patrimonial, o pai e a mãe deixam tudo organizado, tudo redondinho para eles. Já está tudo na mão. E tem também o benefício temporal, que esse é mais do que claro. Como eu disse, é automático. É um gatilho. Faleceu, transfere-se os bens para os herdeiros. Mas qual é o momento de se fazer a minha holding? Que horas que eu devo olhar isso? Isso somente a família pode dizer. Cada um tem que analisar a urgência do momento para se fazer. O que nós sabemos são alguns dados. Por exemplo, o ITCD, que é o Imposto do Inventário, hoje, aqui em Minas Gerais, ele é 5%. Mas no Brasil, ele pode chegar até 8% por determinação federal.
E existe um projeto, existe a intenção de mudança desses 8% para 20% do valor máximo. Ou seja, vocês acham que Minas Gerais ou qualquer outro estado vai continuar cobrando o mesmo valor, sendo que pode chegar até 20%? Talvez não chegue a 20%, mas vai chegar a 15%. Temos visto também, saiu uma notícia do Hoje em Dia, que o Colégio Notarial de Sucessão de Minas Gerais falou que teve um aumento de 50% nos pedidos de testamento, doação e até mesmo inventário. Tirando esse item, nota-se que as pessoas estão, sim, procurando formas de planejar o seu patrimônio. O que as pessoas não estão tendo é o conhecimento de como fazer isso. E muitas vezes acabam gastando mais, principalmente no caso de uma doação direta. Sem me adentrar muito no tema, mas a doação, ela é uma ferramenta de planejamento patrimonial, pode ser usada como ferramenta de planejamento patrimonial, mas quando você faz a doação direta para o seu filho de um imóvel, você tem vários requisitos que você tem que cumprir que não fazem o planejamento patrimonial, vocês fazem um planejamento sucessório. Você faz a doação, você pode gravar com usufruto, só que você vai pagar o ITCD sobre o valor atualizado do imóvel, o que não é o caso da Hold. Da Hold você paga sobre o valor constante da declaração de imposto de renda. Você vai pagar o ITCD para gravar o usufruto, que não precisa ser pago na Hold. Esse usufruto é gravado na hora que nós fazemos aquele sistema de planejamento lá na empresa cofre. Então, não precisa pagar esse registro desse usufruto. E outra coisa, quando você doa, você não protege esse patrimônio contra esbolhos judiciais, contra regime de casamento. Você não faz nenhum tipo de proteção desse patrimônio. Já a holding, apesar de não ser o objetivo principal dela, ela cria uma proteção patrimonial extremamente considerável. Como eu já disse aqui outra vez, eu faço parte do time de holding Brasil. Somos advogados do Brasil todo, liderados tendo como mentor o Dr. Márcio, que o nosso objetivo é acabar com o inventário. Nosso objetivo é mostrar para as famílias brasileiras que existe uma forma de planejar, uma forma mais barata de planejar o patrimônio da família e resolver esse problema. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, que foi aquela questão, aquele cliente que eu falei para vocês, do pai, do filho, acabei de contar também como teria sido. Ele nos procurou 1 ano antes de falecer, para ver a questão, gostou muito do projeto de holding que seria dele, mas não deu sequência, não procurou continuar com isso. Ele tinha o interesse de fazer, queria fazer, mas foi deixando para depois. Isso gera justamente o problema do inventário, ou seja, o herdeiro teve que se mudar. Bom, espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do que é a holding familiar. Vocês têm que entender que isso é um tema extremamente complexo. Vou continuar postando vídeos aqui, explicando agora pequenos temas sobre holding familiar, para tentar explicar melhor. Mas eu tentei passar aqui, de uma forma geral, o que é. Vocês, espero que tenham gostado. Eu agradeço a todos aqueles que assistiram esse vídeo, em especial quem ficou até o final. Se tiverem qualquer dúvida sobre o sistema de holding familiar, podem deixar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder. Se tiverem muitas dúvidas, posso até fazer um vídeo respondendo algumas perguntas. Como sempre, se gostaram do que ouviram, fiquem aqui para ouvir mais.